Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar meditando no capítulo de número 8 de Atos, E o título da mensagem é O Evangelho em Samaria. Só que nós vamos ler um finalzinho do capítulo 7, por causa do contexto da mensagem que faz parte, Vamos pegar aqui 5 versículos do capítulo de número 7 e em seguida já passamos direto para o capítulo de número 8. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito.
Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e de laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais, o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a gente vê nessa mensagem aqui, né, partes bastante conhecidas dos irmãos, né, mensagens muito lidas nas igrejas, né, e são passagens maravilhosas, extraordinárias, né, que ocorreu, né, e nós vemos aqui nessa mensagem, né, que Filipe, após a morte de Estevão, né, houve ali o jovem Saulo, né, que ainda continuava chamando Saulo, arremessou para cima do povo de Deus, né, quer dizer, ele se entusiasmou, né, com aquela morte ali da forma que foi feito, né, entusiasmado, partiu para cima do povo de Deus para poder capturar mais pessoas e levar presos de barra de vara, como ele sempre fazia, né, e entregava para as autoridades, né. E ali houve uma dispersação ali de todos os discípulos, né, dispersaram todos porque ficaram com medo, né, e a palavra fala aqui que exceto os apóstolos, né. E Filipe, que era um dos 12, né, foi para a cidade, para as bandas de Samaria, né, e pregava ali naquela região, né, região de Samaria, de um povo ali completamente idólatra, né, e Filipe, chegando ali, entrou naquela cidade pregando Jesus Cristo crucificado, né, de forma que muitas pessoas vinham ao arrependimento, né, aceitando a Jesus e sendo batizadas, né? E nós vemos que, mesmo aceitando a Jesus sendo batizadas, elas não tinham ainda recebido, né, o Espírito Santo, aqui a palavra de Deus afirma, né? E eu tenho falado isso, né, que o batismo por si só, né, não é uma condição para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, né? É necessário algo mais, né, avançar um pouco mais, né? Então nós vamos dar mais uma lida aqui para que os irmãos, para que nós possamos continuar meditando e aprofundando nessa mensagem, nessa nossa primeira leitura do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, né? O Evangelho em Samaria, né? Por que fala dessa forma? Porque não tinha chegado ainda o Evangelho na cidade de Samaria, né? E também Saulo consentiu na morte dele quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, né? E isso aqui me chamou a atenção, né? Quer dizer, varões piedosos foram enterrar Estevão, né? O que a gente percebe aqui que esses casos de apedrejamentos, né, nem enterro as pessoas que eram apedrejadas tinham, né?
Era um negócio assim realmente extremamente cruel, né? Atitude de animais mesmo, né? É um negócio assim impressionante, né? Aqui, uns varões, a palavra afirma, né? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ou seja, né, irmãos que o amava, que queria muito bem, que respeitava, e ali é triste, aborrecido, angustiado, né, com a morte do Estevão, né, ali com o seu apedrejamento, né. Então foram e fizeram ali o enterro de Estevão, né. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão, né? Este Saulo, irmãos, é aquele que quando arrancaram as vestes de Estevão para ser apedrejado, colocaram as vestes de Estevão aos pés desse jovem chamado Saulo, né? E eu disse para os irmãos, né, aqueles que não têm intimidade com a Bíblia, que não conhecem, que não sabem, Saulo, né, é o apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, que tornou-se realmente um dos maiores servos do Senhor, né, de todos os tempos. Inclusive foi ele que escreveu 13 livros do Novo Testamento, foi ele que escreveu, né? São 27 livros do Novo Testamento. Dos 27, 13 dos 27 foram escritos por Paulo, né? Que antes de se converter chamava Saulo, né? Era um perseguidor ferrenho do povo de Deus, né? Estevão, quando foi morto, ele estava lá, e daí a gente percebe pela atuação dos demais, né, que ele era o grande líder dos apedrejamentos, né? E aqui a palavra afirma isso, né? Que colocaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E aqui a palavra afirma, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que Saulo, né, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Quer dizer que ele não só era um varão bravo, valente, né, mas também corajoso, bravo, valente, corajoso, e ele tinha, né? Ele tinha das autoridades, né? Vamos dizer, costa quente, né? Ele tinha das autoridades costa quente, porque ele entrava nas casas, arrastavam homens e mulheres, né? Como é que um homem pode entrar na casa de um outro homem e catar ele para os colarinhos, arrastar para fora e levar preso, levar a mulher? Quer dizer, tem que ser bravo, valente, corajoso e que tenha ali das autoridades o consentimento, né? Que tem o consentimento, tem costa quente, né? Ainda que ele não tivesse autorização antes, ele teria logo em seguida, né? Mas no geral, em outra mensagem, fala que ele pegava a carta e ia buscar as pessoas que ele estava perseguindo para levar para poder receber o castigo por causa do nome do Senhor Jesus, né? E o Jesus, glória a Deus, Jesus, e Jesus vendo, né, a valentia de Saulo, como ele era bravo, valente, guerreiro, aguerrido, Jesus virou as coisas, modificou totalmente o coração dele, para um coração, ao invés de ser perseguidor do povo de Deus, ser um sofredor pelas almas, pelo nome do Senhor Jesus. Vamos nos deparar com essa mensagem. Seguindo em diante, aqui nessa mesma carta ainda do Atos dos Apóstolos, né? Vamos estar chegando nos próximos dias na carta onde vem a conversão de Saulo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão, né? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, foram dispersados, mas não calados, né? Saíram dali, fugiram da presença do mal, né? Mas pregando, sim, o Jesus Cristo crucificado. Aliás, essa instrução que eles fizeram, essa atitude deles, essa instrução está na própria Bíblia, a palavra de Deus. Quando vos perseguirem numa cidade, foi Jesus quem disse isto, quando ele enviou os apóstolos ali, 2:2, ele diz, quando vos perseguirem numa cidade, né, fujam para outra.
eu vos digo que não percorrereis todas as cidades de Israel antes que antes que chegue a vinda do Filho do Homem, né? Então, quer dizer, teria israelitas espalhados por toda a face da terra para que os apóstolos, os discípulos, né, os evangelistas, todos possam estar indo atrás e pregando, os semeadores da palavra de Deus. O homem e a mulher que semeia as boas novas não tem necessidade de endurecer numa cidade quando perseguido. A palavra de Deus afirma, Jesus, fuja quando vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Eu vos digo que antes que vos percorreis todas as cidades dos israelitas, né, chegará a vinda do Filho do Homem, né? E aí assim acontecia, né? Mas como crescem, e Filipe foi para Samaria, e aqui a palavra vem, mas como crescem em Filipe, né? Filipe chegou na cidade de Samaria e foi para lá. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja, o Senhor Jesus fazia pela mão de Filipe lá em Samaria grandes milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Filipe chegava, pregava, orava, os espíritos imundos saíam das pessoas, paralíticos andavam, né? Mas a palavra afirma que ainda não tinha recebido nenhum deles, né, o batismo no Espírito Santo, né? E lá em Jerusalém foi quando os apóstolos souberam que o evangelho era pregado em Samaria da forma que era, que muitas pessoas aceitavam Jesus, né? Foram para lá exatamente para batizar homens e mulheres, né, com o Espírito Santo através da imposição das mãos dos apóstolos de Pedro e João, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pois os espíritos imundos saíram e muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, né? Saíam os espíritos imundos e paralíticos e coxos eram curados, né? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade, né? Ou seja, né, era esse mágico, né, ele era ali, né, um impostor, né, era um homem que não tinha nenhum poder de Deus, mas sim poder maligno, né? Então ele fazia os sinais que fazia, não pelo dedo de Deus, não pela mão do Senhor, e sim poderes malignos que lhe eram dados através das mágicas, né? Glória a Deus. Que estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, né? Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Ele dizia que os sinais que ele fazia provinha de Deus, mas não era, né? Provinha do maligno que usava, e ele operava grandes sinais ali naquela cidade, e todos criam nele, até chegar Filipe, né? Até chegar o homem de Deus. Quando o homem de Deus chegou, as coisas clarearam, e as coisas mudaram, e as pessoas receberam o verdadeiro Deus, né, ali na pessoa de Filipe, a partir daquele momento, né? Glória a Deus, Jesus. Este é a grande virtude de Deus, o povo dizia, né? E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então eles criam nele, obedeciam, faziam do jeito que ele mandava. Aí Filipe chegou. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam. Ou seja, a obra era completa.
ouviam a palavra de Deus que Filipe pregava, né, e cumpriam a justiça de Deus, como eu tenho falado o tempo todo. Homens e mulheres que estão nas igrejas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só ouvindo e não se batizam, não cumpriram a justiça de Deus. Por esse motivo, não receberá a salvação de Deus da sua alma, né? Porque não cumpriram. É necessário descer as águas batismais e cumprir toda a lei e a justiça. E aqui está a afirmação. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, ou seja, até o feiticeiro, né? Até o feiticeiro creu em Filipe e também se converteu, né? Se converteu e se batizou, virou crente o feiticeiro, o macumbeiro, né? Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizaram tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Ou seja, ficou com Filipe, só que vendo aquele algo mais que Filipe fazia, que ele não fazia, encheu de inveja o coração dele, né? Vendo o que Filipe fazia, ele estava abestalhado de ver os sinais, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, né? Porque antes não tinha ainda entrado a palavra de Deus em Samaria. Samaria é a cidade de samaritanos, é o povo que não cria, né? Cidade de samaritanos, cidade do povo de cabeça dura, coração endurecido, né? Tanto é que Jesus, quando enviou os apóstolos, ele falou para eles não entrar em cidade de Samaria, né? Era para eles não entrar lá, né? É claro que depois, aqui agora, Jesus permitiu, né? E permitiu, não só permitiu, como enviou Filipe para lá. Mas na época, para eles não entrar na cidade de Samaria, né? Não entreis em cidades samaritanos. Não vá pelo caminho das gentes, Jesus disse. Não vá pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade samaritana, né? E aí, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, aqueles homens, né, as pessoas que já tinham sido batizadas por Filipe, né, aí os apóstolos desceu, porque sabia que eles receberam, eram batizados, e desceu para orar para receberem o Espírito Santo, né? Para poder selar o selo da promessa do Pai, né? Que deu pela palavra do Senhor Jesus, né? Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, né? Ou seja, não tinha ainda recebido o batismo, mas para que recebessem o Espírito Santo, né? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, né? Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, né? Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo, né? Ou seja, Simão aceitou Jesus, foi batizado, mas o seu coração estava cheio de inveja, porque ele pensava, né, que o poder que os apóstolos tinham pela imposição de mãos, né, de as pessoas receberem o Espírito Santo, né, podia comprar por dinheiro, né, que não era um dom gratuito de Deus, que por dinheiro podia ter, né, e teve
a ousadia, a audácia, né? Ou talvez até a ignorância mesmo, né? De chegar para os apóstolos e fazer uma proposta dessa natureza, né? E o resultado foi esse aqui, né? Porque nenhum deles tinha ainda recebido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?